Alô, galera do Mengão, aquele abraço, sou Elano Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera, trazendo aí as atualizações, as novidades aí dessa segunda-feira, né? Segunda-feira triste, segunda-feira em que o Flamengo tinha chances aí, né, no domingo contra o Botafogo de chegar à liderança e acabamos despencando na tabela, né? Vamos falar desse jogo, vamos falar aí também do treinamento, né, do que o Flamengo, a preparação do Flamengo aí, desde o jogo contra o Amazonas até o jogo contra o Palestino no Chile. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso crescimento. E vamos aí às notícias do Flamengo. Eu queria começar com esses vídeos, né, falando do Jorge Jesus. Tinha um vídeo aqui que eu queria até postar, né, e até colocar para você ver, poder entender, né? O Jorge Jesus, eu acabei ficando com medo de postar o vídeo e acabar tomando direito do YouTube, né? Então, assim, tem um vídeo que mostra, né, o Jorge Jesus falando para os seus para os seus jogadores. No máximo 2 toques. No máximo 2 toques. E o Jorge Jesus falando isso no treinamento. E aí, no decorrer do vídeo, passa o jogo os gols do Flamengo, lances, né, de jogo do Flamengo, em que o Flamengo ali era muito preciso, chegava em tabelas muito rápido no ataque, com o máximo de 2 toques. Os jogadores, eles recebiam a bola, ajeitavam e tocavam. Recebia a bola, ajeitava e tocava, igual o tic-tac aí, né, do Barcelona, né, do Xavi, do Pep Guardiola. Assim, o Flamengo de 2019 era um Flamengo destruidor. Era um Flamengo que amassava os adversários, tanto na criação das jogadas, tanto na parte ofensiva do Flamengo, tanto na parte defensiva. O Flamengo conseguia imprensar, encurralar o adversário, empurrando o adversário para o seu campo de defesa. E hoje em dia nós vemos o jogo de ontem, né, do Botafogo, nós vimos o Botafogo jogando o Flamengo para dentro do campo. Ora, embora o primeiro tempo do Flamengo foi até um pouco melhor do que o do Botafogo, porém o Flamengo não conseguiu chutar. O Flamengo teve mais um jogo. Lembramos o Sampaoli, né? Lembramos o time do Sampaoli. O time do Sampaoli era aquele arame liso. Cercava, mas não chutava. E o Flamengo do Tite está se mostrando a mesma deficiência. E aí eu te faço uma pergunta. Com jogadores diferentes. O Flamengo teve ali 7 jogadores descansados. E o melhor jogador da partida foi justamente o que jogou quase o jogo todo na altitude de La Paz e não tem tido folga alguma. Nicolás de la Cruz. Aí eu falo mais uma vez. O último jogo em que eu vi o Flamengo atacar o adversário e sair vitorioso ali com méritos foi justamente contra o São Paulo no Maracanã. Embora o primeiro tempo do Flamengo o São Paulo parecesse jogar muita vontade dentro do campo do Flamengo, mas o Flamengo conseguia criar com muita facilidade, com mais facilidade. E engraçado que naquele jogo, quem era o homem responsável da criação era o Nicolás de la Cruz. Justamente o motorzinho do time, Nicolás de la Cruz. Ontem eu vi um Arrascaeta, que assim, quando eu acordei para ver o jogo às 11 horas da manhã, horário horrível, né? Eu pensei do Flamengo amassar. Eu pensei do Flamengo jogar. Falei, pô, o Flamengo tá descansado, né? 7 jogadores, a gente vai ver aquele Arrascaeta correndo. Mesmo que, tá sol pra cacete. Mas, cara, o cara tá ganhando pra isso. O salário que ele ganha não é um salário assalariado, salário mínimo, não. O salário que ele ganha é um salário que, se bota no meu bolso, meu amigo, eu vou correr no sol de meio-dia com uma perna só. Os 90 minutos aí eu vou me dedicar com uma perna só, pulando de amuleto, pulando com a minha prótese, mas eu vou me dar o meu jeito. Agora o cara ganha milhões para não fazer nada.
O Arrascaeta eu não vi o Arrascaeta jogar. O Pedro, eu não vi o Pedro no segundo tempo. E uma coisa que o Flamengo, que essa diretoria do Flamengo erra, e erra muito. Quando o Rodolfo Landim assumiu, ele falou de uma tal hegemonia. Hegemonia essa que até então eu nunca vi. Tirando o ano de 2019, os outros anos do Flamengo foi um fracasso. Até mesmo porque 2019 foi um achado. O Flamengo não foi atrás do Jorge Jesus. Jorge Jesus estava no jogo contra o Atlético, Flamengo e Atlético Mineiro. Estava lá no Independência, no estado de Independência, lá do estado do América. E aí alguém passou lá e viu o Jorge Jesus. Falaram ali, aí tinha o Paulo Pelaipe, né? O Júlio César, o goleiro do Flamengo. Paulo Pelaipe falou ali, alguém chegou no Paulo Pelaipe, falou do Jorge Jesus, e aí sim o Flamengo foi atrás e o Jorge Jesus foi um achado. O Jorge Jesus foi um achado para o Flamengo. Não foi essa diretoria, não foi o Marcos Braz que foi lá garimpar, não. Não foi. Então, tirando o Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo, cadê o profissionalismo? Cadê o profissionalismo? Veja, para a gente vai fazer uma hegemonia, a gente tem que primeiro ter um projeto. O Manchester City, ele demorou com o Pep Guardiola uns 2 anos sem ganhar título, para ele poder ganhar a Premier League. Uns 2 anos. De 2 a 3 anos, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar direitinho para ver, que eu não me recordo. Também não sou obrigado a recordar de tudo, porque eu não torço nem para o Manchester City, né? A gente tá falando de Flamengo. Então, assim, o Pep Guardiola demorou um tempo para poder se achar, mas tinha um projeto, tinha um respaldo da diretoria. E o Flamengo, cadê o respaldo do Flamengo? Nós tínhamos bons treinadores, aí você vai massacrar agora, mas pode massacrar, não tem importância não. Domenech Torrent, ele veio numa hora errada, ele veio para substituir um cara que é grande até hoje no Flamengo, ninguém nunca fez os feitos do Jorge Jesus. Ele pegou o pepino logo com o fantasma bem ali. E aí não deu certo. Mas ele atacava em termos de ofensividade, o Domenech Torrent era perfeito para o Flamengo. O Flamengo atacava, o Flamengo criava, o Flamengo fazia 3, 4 gols. O problema é que tomava 4, 5 atrás também. Esse que era o problema. Quando o Flamengo fazia 4, o Flamengo tomava 5. Quando o Flamengo fazia 5, tomava 6. Porque jogava todo para frente. Se o Domenech Torrent tivesse acertado ali a defesa, se nós tivéssemos hoje a defesa que o Tite conseguiu acertar e o ataque do Domenech Torrent, puta que pariu, a gente tinha um time perfeito. Só que nós não temos um time perfeito. Aí depois passamos ali treinadores como Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza. Treinadores que você observar, você vai ver que a característica de um e de outro não bate nenhuma com a do Jorge Jesus. Então, como que vai ter hegemonia, senhor Rodolfo Landim, se vocês não têm critério nem para contratar um técnico? E quando contrataram o Tite, eu falei aqui no canal. Eu não fui a favor. Na minha preferência, era Carlos Carvalhal. Esse eu acho que acertaria. Seria o mais próximo do Jorge Jesus que nós poderíamos ter. Carlos Carvalhal. A diretoria foi lá e escolheu o Tite. Eu não tenho ligação nenhuma com a diretoria. Meu canal é minúsculo. E aí, quando o Tite chegou, ele arrumou a casa ali e tudo mais. Eu fui o homem de chegar aqui e falar, não, eu tiro meu chapéu pro Tite. Realmente o Tite tá indo melhor do que eu esperava. E realmente, eu não pensava que o Tite ia chegar até o exato momento. Eu pensava que ele ia cair muito antes. Agora, o Tite é retranqueiro, pô. Eu sempre falei isso, o Tite é retranqueiro. Então por que a gente está reclamando? Ontem, após o jogo, ele colocou a culpa no Klaus, ele colocou a culpa, né, no sol, ele colocou a culpa no horário, ele colocou a culpa de um monte de coisa. Só que a culpa está no time.
A culpa está no próprio Tite. A culpa é do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do senhor Tite, dos jogadores. Aí você vê, quando a gente vai contratar um jogador, um atacante, a gente só tem o tio Pedro, nós fomos contratar um outro atacante. Aí contratamos com as mesmas características. Você não faz time de futebol contratando peças com a mesma característica, não. A não ser que seja peças com a mesma característica que você confie. Mas o ideal é que eu tenha um atacante pivô, igual o Pedro, grandalhão ali, que leva no corpo, que leva ali, tem habilidade para levar no corpo e tudo mais. Mas eu tenho que ter um atacante no contra um, no estilo do Vini Júnior, no estilo do Mukoko, do Adesanya. Jogadores que têm a possibilidade de driblar, de partir no 1 contra 1, de tirar um proveito de uma defesa que está fechada. O Botafogo, assim que fez o primeiro gol, que saiu numa falha de marcação, que ninguém marcou o Luiz Henrique, ele chutou ali, pegou um belo chute e fez o gol. O Luiz Henrique, o treinador do Botafogo, recuou o Botafogo. E aí, quando recuou o Botafogo, o Flamengo se encontrou com as mesmas dificuldades de sempre. Falta de criação, falta de mobilidade, não tem atacante no 1 contra 1. O Bruno Henrique, infelizmente, meu querido, eu vou falar para você uma coisa. Na minha humilde opinião, o Bruno Henrique nos enganou. Antes do jogo, antes de renovarem o contrato com ele, o cara estava jogando, estava igual o Messi, driblando todo mundo, fazendo gol, fazendo isso, só faltava fazer chover. Depois, cadê o Bruno Henrique? Sinceramente, era melhor ter deixado o Bruno Henrique embora e ter ido atrás do Michael lá na Arábia. Era melhor ter deixado o Bruno Henrique embora e ter repatriado o Lázaro. Era melhor ter deixado o Bruno Henrique embora e ter contratado um outro jogador com um estilo diferente. Aí você vê os jogadores do Flamengo que vão para outros times aí. Um exemplo aí, ó, o Bill, do Nova Iguaçu, que era do Flamengo. Partindo para dentro, jogador que faltou ontem. Faltou um cara igual o Bill ali na ponta esquerda do Flamengo. Todo mundo, eu vi muita gente criticar o Luiz Araújo. Porra, o Luiz Araújo é ruim pra cacete. Porra, o Luiz Araújo não tem técnica. Porra, o Luiz Araújo é isso. Só que era o único que tava tentando driblar e o único que tava tentando chutar. Não chutou? Uma bola pra dentro do gol, tá certo. A gente não conseguiu dar um chute. É o arame liso. Voltamos a ser o time de Sampaoli. Mas, pelo menos, ele tentou. E o Bruno Henrique tentou o quê? Porcaria nenhuma. O Arrascaeta tentou o quê? Porcaria nenhuma. E o Pedro tentou o quê? Porcaria nenhuma. Então, meu amigo, tá reclamando de quê? Cadê a hegemonia? Sabe quando a gente vai ter essa hegemonia? Nunca. Nunca vamos ter hegemonia. Sabe por quê? Porque não temos presidente com culhão para poder montar uma dirigentes ali profissionais na parte do futebol. Montar uma equipe profissional, uma equipe de gerente de futebol, que gerencie o futebol, mas caras que sabem, que entendam aí do futebol. Não é colocar um só, não. É melhor botar um gerente ali, botar um cara que consiga, um outro cara, um ex-jogador, um cara que consiga ali entender e ler o que está sendo feito em campo, para ser cobrado, para o treinador ser cobrado. Tá? Quando vocês têm um jogo importante, como nós tivemos lá na Bolívia, e o treinador dá uma louca aí de tirar 7 jogadores titular, tem o jogador ir lá e fala, porra, você vai tirar 7 jogadores titular num jogo importante desse por causa de quê? Ou então, quando a gente tivermos um jogo desse aí, horrível, horroroso, como esse do Botafogo, aí o cara chegar ali no treinador e chamar ele no canto e falar, vem cá, não teve criação por causa de quê? Não temos. Por que ele não colocou o Matheus Gonçalves junto com o Lohan, que dava mobilidade, conseguia entrar ali? Colocou só o Lohan sozinho. O Flamengo é mal montado. O Flamengo não tem um lateral direito. O Wesley, coitado, na lateral direita ele é horrível. Não tem como. Não supre o Varela. E aí a gente perdeu de 1-0. As substituições. Tirou o Ayrton Lucas, um lateral. Tirou
O Varela, outro lateral. Quando a gente precisava de que mexesse lá na frente, a gente precisava de jogadores que ganhassem a bola no 1 contra 1. Matheus Gonçalves, Lohan. Jogadores com habilidade para tentar quebrar linhas adversárias. Cadê o Verton, que tá lá no banco, nunca joga? Por que todo mundo reclama? Reclama do Luiz Araújo? Bota o Verton uma partida pra gente ver, porra. Bota o Verton pra jogar uma partida lá na ponta direita. Tira o Arrascaeta, não tá fazendo nada. Coloca o Nicolás de la Cruz. Traz o Igor Jesus para recompor o meio campo ali no lugar, fazendo a saída de segundo meio campo ali, segundo homem de meio campo. A gente teve uma infelicidade danada também, que o Pulgar saiu e botamos o Alan. O Alan jogou, mas era para ter jogado mais, estava descansado, porra. Não jogou nada. Por que não botou o Igor Jesus? Por que não botou outro jogador, então? Assim, é complicado. Aí o Flamengo, a diretoria do Flamengo fala de hegemonia. Que hegemonia é essa? Que hegemonia é essa que a gente vai ter se a gente não tem um projeto? Faz o seguinte, ó. Estudem, pesquisem sobre a organização, como foi criado a parte do projeto que o Grupo City fez por Manchester City ser a máquina que é hoje. Pesquisa lá no YouTube, pesquisa aí nos canais aí que vocês vão ver como foi criado. Teve um projeto, um respaldo. Teve pessoas, homens de inteligência, que conhecem do futebol. Marcos Braz conhece de quê? Bruno Spindel conhece de quê? Rodolfo Landim conhece de quê? A não ser de finanças e administração de grandes empresas. Fora isso, não conhece do futebol. Na parte financeira do Flamengo, o Flamengo é top, o Flamengo é 10, o Flamengo é 1000, o Flamengo é brabo. Mas na parte do futebol, o Flamengo é uma merda. É pior do que time pequeno. Não tem um treinador com culhão, não tem um treinador decente. O Tite, se ficar nessa retranqueira, a gente não vai ganhar porra nenhuma. A gente não vai ganhar Libertadores, a gente vai tomar na Libertadores, a gente vai tomar na Copa do Brasil, a gente vai tomar no Campeonato Brasileiro e a gente vai tomar em vários outros lugares. Se ficar nessa merda de retranca. O time do Flamengo tem que jogar, mas tem que jogar pra frente. Um time de milhões. Um time que tem salários aí milionários, jogadores aí com valores milionários. Tem o Léo Ortiz que ficou naquela lenga-lenga, um chora-chora pra... Eu quero o Léo Ortiz, eu quero... E por que não bota o jogador pra jogar? Por que não bota o jogador pra jogar? Carlinhos poderia ter entrado, por que não fez ali 2 torres gêmeas então, que segurava ali e dava ali, enfiava um dos meninos ali, ou o Matheus Gonçalves, ou o Luan, para enfiar entre os meios ali, segurava, pelo menos as 2 torres gêmeas, segurava ali, o Carlinhos e o Pedro, pelo menos segurava um pouco a defesa ali, e vinha dando oportunidade para quem vinha de trás, como o Nicolás de la Cruz, como um jogador, o Gerson, o próprio Gerson, como jogadores que poderiam chegar ali chutando. O Flamengo só tem uma jogada. O Flamengo só tem uma jogada, é chegar na lateral, na ponta ali, e cruzar para dentro da área, para o Pedro chegar e cruzar e fazer o gol. Ou de cabeça, ou pegar um rebote e fazer qualquer coisa. Só tem uma jogada, pô. Você mata as pontas do Flamengo, você acabou. O time não cria no meio campo. Não tem repertório. É um time de uma pegada só. Um time milionário como esse, o treinador de seleção brasileira. Até pouco tempo atrás o Tite estava na seleção brasileira, porra. E o Flamengo só sabe jogar de um jeito. É no 4-3-3. Monta esse time de outra forma. Tenta várias opções. Dá oportunidade para os meninos jogar. Bota o Gonçalves no jogo, o Matheus Gonçalves no jogo. Bota o Lohan no jogo. Bota os garotos que sabem driblar no jogo. O Flamengo não tem contratação, não tem jogador que dribla, não tem jogador que ganha no 1 contra 1. Vai lá na Arábia, pelo amor de Deus, e traz o Michael. Coloca traz o Montiel. Ou outro lateral direito, o Danilo. Pode ser uma boa também, o Danilo, o Montiel. Mas traz o jogador para a lateral direita. Pega esse menino aí, esse Wesley, transforma ele no ponta esquerda. Ponta direita, perdão.
num ponta-direita, transforma ele num ponta-direita, ele tem qualidade, ele tem drible, ele tem velocidade, ele é um garoto novo. Ele não tá dando na lateral direita, avança ele, faz igual o Pep Guardiola faz com os jogadores, tira os caras da zona de conforto. Mas não, o Flamengo não consegue fazer isso. Não consegue. É complicado. É complicado. Aí tomamos aí 2-0, despencamos na tabela. A gente era para poder acordar hoje na liderança do campeonato. Não, mas a gente saiu, caímos aí na tabela. É complicado, galera, é complicado. Aí nós vimos aí o Flamengo do senhor Tite, que poderia dormir em primeiro colocado, dormindo aí na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Aí vimos aí o senhor Tite perder o primeiro clássico regional. Vimos aí o time do Flamengo despencar. O Flamengo caiu de qualidade técnica. Depois do Campeonato Carioca, o Flamengo parece que a qualidade técnica do Flamengo acabou. Quando apertou um pouco o sarrafo, que subiu um pouco, a gente viu que o Flamengo não era tudo isso, não. Contra o Milionários, sofremos empatando, mas aí estava lá na altitude. Então eu vou dar um desconto. E depois, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, ganhamos, mas ganhamos de forma bizonha. Vou dar um crédito pelo gramado. O gramado do Serra Dourada estava horrível. Aí voltamos a jogar novamente a Libertadores contra o Palestino no Maracanã. Ganhamos 2-0, mas ganhamos de forma sofrida, horrorosa, horrível. Ganhamos do São Paulo de uma forma um pouco melhor. O Flamengo atacou um pouco mais, mas também sofremos um pouco também. Mas pelo menos a parte no quesito técnico e no quesito ataque, o Flamengo funcionou muito bem. Chegava com mais perigo, chegava com mais velocidade. Então a gente virou um Flamengo refém do Everton Cebolinha, do Nicolás de la Cruz. É complicado. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde estaremos com mais atualizações. E fique com Deus. Fui.